Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, a lição 11 de hoje, ela tem como título Acusações. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Josué, capítulo 22, dos versículos 9 até 20. E aqui que nós podemos ver é que, e conta através desses capítulos e versículos, do retorno, né, das tribos do leste, a mando de Josué, para eles voltarem para suas residências, suas casas, após eles lutarem bravamente com seus irmãos do oeste, para conquistar Canaã. E eles foram abençoados pelo seu líder Josué, mas quando chegaram, após eles atravessarem o Jordão, ali eles edificaram um altar de pedras assim, vistoso, alto, que poderia se enxergar lá do oeste, cujo objetivo que eles fizeram nesse altar era de que esse altar fosse um testemunho para futuras gerações. Porém, as tribos do leste do Jordão que edificaram esse altar, eles receberam acusações das tribos do oeste, que eles mencionam que as tribos do leste que construíram o altar estavam sendo rebeldes e afrontando a Deus, e até eles queriam guerras contra o leste. Imagine só. Uma barbaridade dessas, né? Entre irmãos, ele querendo guerrear com outros. E a fidelidade das duas tribos, de Ruben e Gade, e mais a meia tribo de Manassés, que eles habitaram na leste, da além ali do Jordão, atravessando o Jordão, que está lá em Josué 22:4, ela foi reconhecida pelo seu líder Josué pelo belo trabalho que eles fizeram realmente em ajudar seus irmãos a conquistarem as suas terras. E isto eles fizeram desde o início, embora eles já tivessem reservado as suas terras através de Moisés. Tanto é que houve um repouso da guerra contra os cananeus, e Josué não viu mais razão para manter aquelas tribos do leste longe de casa, né? E então Josué se despede desses irmãos do leste e os agradece, inclusive dá essa bênção especial e permite que eles levassem até os despojos dos inimigos que eles conseguiram nas batalhas. Mas somente Josué alertou e admoestou eles para eles permanecerem firmes na palavra do Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, que está lá em Josué 22:5. E assim as tribos do leste voltaram para suas casas alegres, né? E foram trabalhar na terra da possessão, de que eles tinham direito e que eles foram possuidores, segundo o próprio mandado do Senhor, bem lá atrás, na época de Moisés, que diz lá em Josué 22:9. E assim, logo ao chegarem, a primeira atitude desta tribo do leste foi construir um altar junto ao Jordão, um altar assim bem alto, grande e vistoso, que diz lá em Josué 22:10. E por ele ser alto assim, ele foi visto pelas tribos
que estavam lá no oeste do Jordão. Eles enxergaram de longe. E a construção desse altar desconhecido foi interpretado pelos filhos de Israel, que estão ali a oeste do Jordão, como uma afronta, um ato de rebeldia contra Deus. E começaram uma série de acusações. E pela forma, né, de como as tribos do oeste, do leste, no caso, os filhos lá de Rubens, de Gade, e os filhos lá da meia tribo de Manassés, a turma do oeste achavam que eles não eram israelitas, porque eles ganharam essas terras bem antes, né? E se afastaram desse povo nessa região. Eles eram diferentes, assim, uma escolha que contrasta com os filhos de Israel, que diz lá em Josué 22:11. E na narrativa do livro, a expressão toda a congregação de Israel, que diz lá em Josué 22:12, e também dos versículos 16 até 20, ali, nesse livro, só se refere às nove tribos e meias do oeste do Jordão, enfatizando que houve uma ruptura e que havia formado entre dois grupos, né? Ou seja, leste e oeste. E esse momento que as tribos do oeste viram ao longe aquele altar tremendo e vistoso de longe, levantou uma ira deles, de modo que se ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, justamente para guerrear, ou seja, pelejar contra as tribos do leste por essa construção, que está lá em Josué 22:12. Porém, parece que eles, antes de eles começarem a guerra, parece que eles ouviram a voz do Espírito Santo e eles resolveram enviar inicialmente Finéias, né, o filho de Eleazar, o sacerdote, e mais 10 príncipes com ele, para eles irem lá de casa em casa, no lado do leste, para observar isso, se realmente havia rebeldia deles por parte da turma do leste, que está lá em Josué, capítulo 22, versículos 13 e 14. E eles foram lá para observar e saber o que era aquele altar grandioso que as tribos do leste haviam feito. E quando chegaram lá, no leste, os líderes de Israel mencionaram no início palavras acusatórias aos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés. Porém, eles foram assim tranquilos e calmos e explicaram que aquele memorial, que aquele altar de pedras, tratava-se realmente de um testemunho, é um memorial que outras nações vissem aquilo e que realmente eles pudessem se achegar ao povo de Israel, né? O fato é que o temor dos filhos de Israel quanto à construção desse altar por parte da leste, ou seja, das tribos de leste, ali do Jordão, não deixa de ser legítimo, né? A preocupação do oeste. Porque ocorreu no passado também alguns que ergueram altares de pedra para adorar outros deuses, e era uma preocupação assim bastante correta deles. E afinal das contas, foi pela infidelidade, né, e a incredulidade dos seus pais do passado que eles vaguearam 40 anos no deserto, até que eles morreram no deserto. Justamente por isso serem construídos altares, né, e começarem a adorar deuses estranhos e não adentraram a Canaã. E foi a infidelidade de Acã que a ira de Deus se acendeu sobre o povo, e a Bíblia diz: pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade, que está lá em Josué 22:20.
Olha, amigos, agora, sinceramente, é muito sério isso, né? É um alerta para todos nós da igreja hoje, né? É, de nós ser mais assim, cuidadosos relacionados a esse tipo de coisa. Se nós temos temor, reverência ao Senhor, como filhos de Deus, e como também os filhos de Israel faziam no tempo de Josué, vejam que quantas coisas, né, intrigas que ocorreram, às vezes por levantar falsos testemunhos, por uma coisa mal entendida, né? A nossa influência, ela pode ser uma bênção ou uma maldição nos outros. Depende das nossas escolhas. Mas o louvado seja Deus para que aquele altar construído pela tribo de Leste, que foi feito justamente para testemunhar e honrar o amor de Deus. E que você, meu amigo, minha amiga, possa realmente aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. E Deus tem clamado através do Espírito Santo para que todos aceitem a Jesus como Senhor na sua vida. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus mencionando em João 14,6 que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Ele é a única salvação que pode existir para o ser humano para alcançar o reino dos céus. Que você possa analisar e pensar nisto e que você tenha assim um belo dia. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.